Olá, olá! Estamos ao vivo para falar sobre um assunto que eu sei que interessa geral, que é quando cobrar na minha consulta. Como não cobrar o valor que as mães vão achar caro? Como saber se eu não estou pagando para trabalhar? Vão ser os temas aí centrais do nosso bate-papo. Eu vou conectar aqui nesse outro celular para poder ir vendo os comentários de vocês, porque aqui vocês estão ao contrário, pra vocês poderem acompanhar a tela. E eu quero saber, essa é uma dúvida que você tem? Quanto cobrar? Quanto deve custar a minha consulta? Alguém te falou quando você se formou, quanto tinha que custar a tua consulta? Conta pra mim. Porque, gente, não me falaram. E eu achava que era um negócio meio assim, vou ver mais ou menos quanto o pessoal tá cobrando. Talvez coloque um preço mais baixo, né? Porque tô começando, então tem que cobrar menos pra ver se eu formo a minha clientela. E é isso aí. Será que é esse o caminho, minha gente? Será que esse é o caminho? E eu tô aqui pra mostrar pra vocês que, na verdade, né, precificação de consulta, que na verdade você descobrir quanto vai custar o teu atendimento, para que você não pague para trabalhar, né? Isso é muito importante. E tem alguns detalhes para a gente conseguir descobrir aí quanto vai cobrar. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que estão, né? A Fê já mandou por aí, ó. Não, ninguém me falou quanto eu tinha que cobrar. Tô vendo que já tá a Ayla, Fernanda, Tão Luz, Carla, Samara. Sejam todas bem-vindas. Sabina, sempre aqui, né, Sabina? Sabina, Larissa. E, ó, enquanto... deixa eu apagar isso aqui pra gente, porque a gente vai usar o quadro. Enquanto eu não começo aqui, pega um papel, pega uma caneta, porque essa live aqui é daquelas de anotar, gente. Você vai anotar, porque depois, ao final dessa live, você vai fazer, né, aí as contas pra ver quanto cobrar no seu atendimento. Quanto cobrar no seu atendimento. Então, pega papel, pega caneta, vou dar um minutinho para vocês fazerem isso, tá bom? Aproveita, manda aí para os colegas Nutris para elas virem para a live também, para elas poderem acompanhar e saberem quanto cobrar em atendimento. E eu vou aproveitar para relembrar que a gente está aqui numa série de aquecimento, né? Então a gente está aquecendo os tambores rumo aí a jornada não, workshop, né? Descomplicando atendimento infantil. Então a gente está fazendo essa jornada de aquecimento para poder, de fato, chegar lá no workshop com já vários pontinhos assim resolvidos, como por exemplo, quanto cobrar na consulta, por quê? Eu quero que lá no workshop você se preocupe única e exclusivamente em entender mais de uma metodologia que pode te proporcionar, inclusive, um preço e um valor maior na consulta. Pra gente começar, a gente vai inclusive começar falando de preço e valor. Eu vou deixar aqui o celular com os comentários no cantinho, e aí vocês podem ir deixando as dúvidas de vocês, que depois eu vou voltando nas dúvidas sem problema nenhum, tá? Mas vamos lá. Pra gente poder... Deixa eu pôr aqui. Pra gente poder falar sobre quanto você vai cobrar no teu atendimento, né? Aquele atendimento que encanta, que motiva, que gera adesão ao tratamento, um atendimento inovador, que você vai aprender a fazer lá no workshop, né? Vai aprender os primeiros passos para colocar isso em prática. Workshop 100% online, 100% gratuito, não tem por que não participar, hein, minha gente? O link tá na bio, depois que acabar essa live você vai lá na bio e se inscreve. Para a gente poder falar sobre quanto cobrar, eu preciso discutir com vocês esses dois termos, né? Preço e valor. E você sabe a diferença entre preço e entre valor? Porque às vezes o pessoal manda mensagem, né? Pega lá e fala assim, Nutri, tudo bem? Quero saber quanto que você cobra na consulta. Quero saber o valor da consulta. Quero saber o preço da consulta. E é claro que a gente interpreta sempre nessa pergunta com quanto dinheiro a minha consulta custa. Então, quanto dinheiro, né, que você pede para realizar uma consulta. Mas é importante dizer que isso, gente, do quanto dinheiro, né, eu vou usar dinheiro aqui porque eu sei que tem gente, às vezes, de outros lugares, de outros países, então não necessariamente só real. Eu tenho algumas alunas que são de Portugal, algumas alunas que são de alguns outros lugares aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, entre outras regiões. Então, quando a gente, né, recebe a pergunta do quanto dinheiro, a pessoa está querendo saber quanto ela vai ter, né, que te pagar. Mas valor e
preço são coisas diferentes. Preço é o quanto custa, o preço é quanto dinheiro. Então, quando eu sei o preço de um serviço, eu sei quanto o dinheiro ali ele custa, né? Quantos reais ele custa. Agora, o valor de um atendimento, ele é uma outra esfera de entendimento, né, sobre preço. O que acontece? O valor é a minha percepção sobre quanto eu paguei e quanto eu ganhei. Perceba, se a gente embarca, né, por exemplo, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Se a gente embarca, por exemplo, num avião, certo? E a gente decide, ai, que delícia seria agora, hein, gente? Vamos todo mundo para as Bahamas? Será que lá é gostoso? Para as Maldivas? Vamos todo mundo? Bora lá? Ou pode ser um lugar aqui mais perto também, bora todo mundo para Floripa? Qual que é o ponto? Ai, gente, tirei a live aqui dos comentários. Deixa eu só voltar, porque acho que na hora que eu desliguei ela saiu. Ai, tô vendo os comentários de novo de vocês. Qual que é o ponto? Na hora que, né, a gente decide ir para esse local, vamos supor que a gente tenha que pegar lá um avião, né? Então a gente precisa pegar um avião para ir lá para Floripa, por exemplo. E eu posso ir num avião numa classe econômica, ou eu posso ir de, sei lá, primeira classe, eu posso ir, né, na cadeira, aquela cadeira que tem um espaço maior, com espaço conforto. Todo mundo me leva até... Eu não vou colocar Floripa não, gente. Vou colocar as Maldivas, né? Vamos pensar grande, vamos lá. Todos eles me levam até as Maldivas. Seja eu na classe econômica, seja eu lá na primeira classe. Porém, cada um tem um preço diferente. Na primeira classe, eu pago um preço bem mais alto do que na econômica. Por quê? Por conta do resultado final? Não, né? O resultado final é chegar nas Maldivas. O outro, todo mundo vai chegar lá. No entanto, eu tenho a percepção de valor diferente. Por quê? Por conta do atendimento, por conta da comida, por conta do conforto, né? Entre tudo mais que eu vou ter ali entregue pra mim, pegando a primeira classe. Então, quando eu falo de valor, eu tô falando não necessariamente de onde eu vou levar o paciente, não é só sobre o resultado que eu quero entregar, que é o que eu venho falando várias vezes aqui com vocês durante essas lives, né? Eu preciso saber como levar o paciente até o resultado, como conseguir colocar o paciente para ter ação e chegar até esse resultado. Isso vai fazer parte de entregar um bom atendimento, eu conseguir colocar o paciente ali para ação. No entanto, o que acontece? O como isso vai acontecer, o caminho que a gente vai decidir tomar, a experiência que eu vou abrir para eles, né? A possibilidade de algum brinde que eu vou dar, algum tipo de bônus que eu entregue, o meu consultório, desde a minha recepção, né, até o meu atendimento, tudo isso vai compor uma percepção de valor que pode fazer com que o meu preço final fique mais alto. Que é aquele negócio, por que é que tem gente que de repente a consulta custa 150 e tem gente que de repente a consulta custa, por exemplo, 650, até mais, né? Por que tem essa diferença, esse gap? Com certeza, essa pessoa aqui, ela já consegue trazer uma percepção de valor sobre o atendimento dela muito maior do que essa daqui. Mas o bom, minha gente, é que dá pra gente aprender como fazer isso, né? Como conseguir escalar isso. Certo? Para esse valor entendido, deixa eu ver aqui nos comentários se eles voltaram, que estava meio travado. Vamos lá. Preço e valor, então, ok? Posso seguir? Posso apagar aqui? Ok. E aí, portanto, se eu quero poder, né, receber um valor de remuneração que possa fazer com que eu pague as contas do meu consultório,
possa fazer com que eu tire o meu prolabore e a partir dali eu não só pague as contas da minha casa, né? Como, por exemplo, sei lá, água, luz, telefone, aluguel, enfim, escola dos filhos. Eu quero também poder viver bem com esse dinheiro, quero poder, por exemplo, igual a minha aluna Débora, ir lá e contratar um clube, né, para eu ir e poder ajudar minha família, de repente, com um remédio. Eu tenho uma aluna que uma vez comprou um remédio para a mãe dela que era muito caro, a mãe dela não tinha condição, ela foi lá e comprou. Tem outras que fizeram depilação a laser, outras que melhoraram a escola dos filhos. Então, não é só, né, quando a gente fala de aumentar o valor do nosso serviço, não é só sobre a gente ganhar mais dinheiro, mas é a gente poder, com isso, também melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida de quem está perto. No entanto, para eu conseguir, né, chegar nessa percepção de valor, concorda comigo que não dá para fazer um atendimento mais do mesmo? Concorda, gente? Faz sentido? Ixi, pior que os comentários de vocês aqui estão travando. Faz assim, ó, vai deixando pra mim aí, porque aí depois eu vou virar o meu celular e eu consigo ver os comentários de vocês. Que aqui eu vou olhando de vez em quando, mas ele tá dando uma travada. Então, qual que é o ponto? Se você, né, quer poder cobrar mais no seu atendimento, ou se você quer poder ganhar mais com o seu serviço, você vai ter sempre que pensar nessa questão aqui, valor. Então, eu vou deixar ela ali bonitinha. E o que é importante? Lá no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, né, lá no workshop, eu vou mostrar para vocês como trazer uma metodologia nova para dar essa percepção de aumento do valor do que você entrega. Até porque você vai conseguir entregar mais ação, na verdade assim, né, conseguir desenhar as ações que os pacientes precisam ter, conseguir colocar eles mais para ação, isso vai gerar mais resultado e a forma também como se entrega essa experiência é diferente. Vocês vão ter uma ferramenta que vocês vão ver que, tipo, fora de tudo que a gente aprende, né, na parte de faculdade, educação alimentar e nutricional, uma ferramenta super diferente para utilizar com as crianças. Então, tem essa questão de você ter a mira no valor. Mas aqui eu quero falar com vocês, né, mais sobre a parte de como conseguir definir o preço mínimo. E para isso eu queria saber, vamos ver se os comentários aqui vão funcionar. Eu queria saber, me conta, quanto vocês estão cobrando na consulta hoje? Conta pra mim quanto você está cobrando na sua consulta. Que eu acho que vai dar para eu ver aqui os comentários. Vou colocar aqui de novo. Quanto está custando a tua consulta? Quero saber. Eu vejo preços de consulta, gente, de várias e várias formas, né? Já vi R$80, já vi 120, 150, 200, 280, 350, como eu falei, até 650. Isso assim, perto de mim, né? Que eu conheço. Eu sei, inclusive, que tem Nutri que cobra R$4.000 um atendimento. É o máximo que eu sei. Talvez exista gente que cobre mais, né, gente? Não sei dizer com toda certeza, mas talvez exista. Mas, qual é o ponto? Esses preços, né, não é simplesmente olhar para eles e falar, ah, tá, as Nutris da minha região cobram mais ou menos R$200, então vou cobrar R$200. Ou de repente acordei hoje com vontade de cobrar 650 e é isso, a partir de hoje eu cobro 650 e pronto, acabou. Não pode ser assim, né? A gente precisa entender, antes de definir um preço final, a primeira coisa, custo. Qual é o preço, perceba, o preço mínimo para se cobrar? Qual o preço mínimo? Então, agora, nesse momento, eu vou falar sobre o preço mínimo, tá bom? E o preço mínimo a se cobrar, existem algumas maneiras da gente ver e pensar, né? O preço mínimo da gente cobrar, você poderia falar assim, Carol, o mínimo que eu preciso cobrar é o valor de referência do sindicato. E, de fato, o sindicato, né? Tem sindicato aí na região de vocês? Se, de repente, não tiver o sindicato na região de vocês, vocês podem ver pela tabela do FNN, né? Federação Nacional dos Nutricionistas, eles têm lá uma base. Mas a maior parte das localidades já estão com sindicato. Eu sei que tem uma outra que ainda não tem, você pode se basear na do FNN. Aquilo seria o mínimo recomendado, porque se você não cobra pelo menos isso, você está, né, de alguma maneira, infringindo ali o teu código de ética, oferecendo uma concorrência desleal. Porque aí você está cobrando o mínimo que é o preconizado. Certo, poderia olhar aquilo e beleza, me basear naquilo. Seria a maneira mais fácil
e talvez eu diria um pouco preguiçosa da gente fazer. Por quê? A verdade é que pra gente definir quanto é o preço mínimo, ixi, essa caneta aqui, acho que tá acabando, vou pegar a vermelha. Pra gente definir quanto seria o preço mínimo, deixa eu fazer um risquinho aqui. Tem duas coisas que a gente vai precisar olhar. Na verdade, uma coisa em si que a gente vai dividir em duas, né? A gente precisa saber dos nossos custos. Quanto custa? Porque o mínimo que eu preciso receber em um atendimento tem que ser um valor que supra os meus custos, né? E aí, quais são custos possíveis? Ó, até anotei aqui, vou pegar aqui a listinha para não esquecer de nenhum. E vocês me ajudem a lembrar também se tiver algum outro que eu anotei aqui, tá bom? Vocês gastam por aí. E é claro que isso pode variar um pouquinho do teu estilo de atendimento, né? De como é que você faz, da sua proposta, se você tem consultório próprio ou não, se você, né, atende só online. Mas aqui eu vou elencar aqueles principais. E você vai vendo, por isso que eu falei, pega o papel e caneta que você vai anotando, e você vai vendo quais que entram pra você. Quando a gente fala de custos, a gente vai dividir entre custos fixos e custos variáveis. Certo? Custos fixos e variáveis. Quais são custos fixos? Se você, de repente, né, atende numa clínica e tudo mais, e paga aluguel, você tem o custo do aluguel. Lá na clínica tem custo de água, custo de luz, custo de telefone. Para algumas pessoas, isso daqui está embutido no aluguel, né? Tem gente que já tem aluguel com isso tudo embutido, tem gente que não. Então é importante olhar. Secretária, faxineira. Aí você pode falar assim pra mim, Carol, eu até tô alugando um lugar, mas eu sou minha própria secretária e eu sou minha própria faxineira. E é isso mesmo, gente, tá tudo certo, tudo ok. Mas a gente vai considerar os custos. De repente, se você tá fazendo nessa limpeza lá, quanto que você gasta com material de limpeza, por exemplo, né? Material de limpeza. Internet, né? Quase impossível atender sem internet. Se você usa software. Carol, sou obrigada a usar software? Não. Eu, inclusive, não uso um atualmente. Muitas das minhas alunas também não usam. Mas tem as alunas que gostam. Então, se você for usar, ele vai entrar no seu custo fixo, né? A gente, então, aqui tem a maior parte dos custos fixos. Vocês lembram de mais algum que eu não coloquei de custo fixo? Coloca pra mim aí. Tem mais algum custo fixo que eu não elenquei? Conta pra mim. Deixa eu ver aqui nos comentários de vocês. Então, custos fixos, estamos com esse. Se alguém lembrar de mais algum aí, dá um alô. Eu vou começar a falar dos custos variáveis. O que é fixo, né? Acabei me explicando. O que é fixo e o que é variável? Fixo é aquilo que é assim, gente. Faça chuva, faça sol. Você atenda ou você não atenda. Tenha paciência ou não tenha, né? Você tem que pagar por aquilo. Então, tua conta de... Assim, a água, ela pode até variar o preço se você tá atendendo ou não, tá indo todo dia lá ou não. A luz vai variar o preço, né? E tudo mais. Mas é fixo, você tem aquela conta fixa no mês. Ah, muito bem lembrado, Carla, muito bem lembrado. Anuidade do CRM, a minha, inclusive, está aqui já para pagar. De vocês já chegou? Já chegou? E tem gente que paga a anuidade do sindicato também, né? CRM e sindicato. Eu fiquei pensando no consultório, tirei essa. Combustível. Combustível pode entrar aqui como custo fixo também, principalmente, né, se você... Opa! Aqui embaixo vocês enxergam? Enxergam. Principalmente... Ai, é difícil escrever ali embaixo. Deu pra entender, né? Combustível. Não só combustível, mas como custo com o carro, né? Manutenção, seguro, essas outras coisas. Por quê? Principalmente se você atende domiciliar, né? Você tem um custo. Mas ele é um custo... Eu não sei bem se vai no fixo, sabe? Agora que tu falou, eu acho que vai mais pro variável, porque varia... Se você não tem atendimento, eu acho que isso daqui a gente pode mudar para lá. Se você não tem atendimento, você não precisa pegar teu carro para ir no consultório, né? Entra mais no variável. Se você tá tendo atendimento. Combustível, carro, né?
Porque não é uma coisa que você tem ali, enfim, a obrigatoriedade de pagar todo mês. E aí, nos variáveis, deixa eu pegar minha listinha aqui, nos variáveis vai entrar aquilo que está relacionado com o fato de eu ter ou não ter paciente. Então, por exemplo, brindes, que eu vou entregar. Eu faço programa nutricional, faço programa de atendimento, e todo mundo no primeiro encontro ganha um brinde meu. Eu entrego, né, um kit, por exemplo, de boas-vindas, ou então no final do acompanhamento eu entrego um kit de encerramento, entra aqui. Impressões. Então, vou imprimir uma ferramenta de coaching nutricional infantil, um cardápio, uma orientação, as impressões entram aqui. Alimentos para experiência durante a consulta. Então, alimento para experiência durante a consulta. Se eu tiver consulta, eu preciso comprar, né? Se não tiver, não. Outra coisa que é variável, ações de marketing. Então, pode ser que tenha um mês que eu mande fazer, por exemplo, um anúncio em tráfego no Facebook. Pode ter um mês que, de repente, eu imprima um tanto de folders para levar para os meus parceiros. E aí, aqui a gente tem alguns dos custos variáveis. Isso aqui, gente, vai ao infinito e além, né? Que são as coisas que a gente pode ir incrementando. Eu tenho lá o cafezinho na clínica, né? Eu tenho uma aluna que ela faz, sempre que ela recebe um grupinho na clínica, ela faz uma mesa de café. Ela coloca flor, ela coloca fruta, ela coloca água saborizada, ela coloca várias coisas para as crianças comerem. Então, isso também entraria. Percebe que isso daqui vai acontecendo conforme, né, a demanda mesmo. Tem os livros que eu vou comprar, tem os cursos que eu vou fazer, tem, por exemplo, livro, curso, mobília que eu quero mudar, né? Então, a gente tem uma série de outras coisas. Aqui no fixo, de repente, se a sua sala é própria, poderia entrar IPTU, IPVA, tem uma série de coisas, né? Quando a gente vai falando IPVA, quando a gente vai falando dos custos fixos, é legal que você tenha uma visão anual e uma visão mensal, porque podem ter custos tipo o CRM. O CRM você pode pagar, eu vou falar isso, mas eu não sei se em todas as regiões é assim. Me contem se na sua é assim. Aqui no CRM3 você tem a possibilidade de pagar de uma vez, você tem um desconto, que é logo agora no começo do ano, você paga de uma única vez, ou então você parcela, se eu não me engano, são em 6 vezes. Então, percebe que, né, isso é um custo que é para o seu ano, mas você vai ter um determinado mês que você vai pagar ele e que vai ter aquela saída do seu caixa naquele mês. Isso é o que a gente vai chamar de fluxo de caixa. Eu posso na live de amanhã falar mais disso com vocês também, porque senão fica muito misturado de informações. Aí vocês me contam se faz sentido ou não a gente falar de como trabalhar com uma planilha financeira, com fluxo de caixa, meta financeira aí para vocês. Bom, aqui eu quero falar mais dos valores. O que você vai fazer? Então, olhando para o seu mês, você vai ver quanto é que você gasta com cada um deles. E aí, gente, é variável, né? Pode ter gente que paga, sei lá, R$200 no aluguel da sala. Pode ter gente que paga R$3.000. Então, esse custo fixo aqui no final, ele vai ficar diferente para cada uma. O importante é você ver o total, tanto aqui no seu custo fixo, quanto no seu custo variável, tá bom? Vou deixar um Tzinho aqui de total. Essa parte tudo ok? Porque aí eu vou precisar apagar o quadro pra gente dar sequência a partir daqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar os comentários, porque esse celular eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês direito. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se vai. Hoje tá tipo Mercúrio retrógrado, meu povo. Os comentários de vocês estão sumindo pra mim. Saiu e voltei. Vamos ver se vai agora. Certo? Até aqui, ok? Sim? Me responde aí. Carlinha falou ok. Então, vou seguir. Certo? Tirou um print? Vai lá. Hora do print. 1, 2, 3 e... Tirou o print? Beleza. Então vamos apagar e a gente vai continuar falando, tá? Eu vou apagar daqui pra baixo só pra eu ter espaço. Então você descreveu quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis. E aí você chegou no
total, né? O meu total, por exemplo, dos fixos, R$2.000. Então, eu atendo ou eu não atendo, eu tenho um custo de R$2.000. Aqui, ó, nos fixos, eu falei de software, mas não só de software de atendimento de nutrição. De repente, se você usa, por exemplo, eu pago o Zoom para fazer, né, as chamadas. E aí, isso entraria aqui também, tá bom? Porque aí eu já deixo ali comprado. E se ele tem aí o paciente ou não, eu tenho aquele custo. Então, vamos supor que esse meu custo é de R$2.000. E no variável, eu tenho uma média de que mais ou menos, a cada paciente, eu tenho um custo para eu atender o paciente, entregar lá o brinde, né? E o cafezinho e as outras coisinhas que eu vou incrementando. Vamos supor que eu tenho um custo de mais ou menos, sei lá, R$40, vamos por aqui. 40. Ai, não pus o... Vocês entenderam que é dinheiro aqui, né? Não pus o símbolo do real. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ver para definição de preço. Qual é o próximo? Seu próximo ponto é definição de pró-labore. Você vai precisar se responder qual é o seu pró-labore desejado, tá, gente? Às vezes de saída, a gente não consegue tirar aquele pró-labore, né, todo mês. Eu lembro que eu estava conversando uma vez com a Thaís Lara, que é uma nutri, e falando disso com ela, acho que assim, às vezes no começo, nosso desejo, sei lá, ter um pró-labore de R$5.000. Mas aí, num determinado mês, eu não consigo ter aquele pró-labore, que é o dinheiro que fica para eu tirar como salário. Pode ser que vá um tempo para eu conseguir fazer aquilo, mas eu tenho que ter em mente para conseguir fazer a minha definição de preço, ok? Então, responder qual é o seu pró-labore e responder também, né, quantos pacientes você consegue atender no mês. Porque assim, eu tenho nutris, né, alunas, que elas têm uma sala própria, disponíveis para elas. Elas podem marcar atendimento na sala dela a hora que ela quiser. Só ela está disponível para ir lá e a sala está disponível para ela. Ponto. Ela poderia atender, se ela quisesse, 10 pacientes por dia. Eu tenho outras que elas alugam uma sala meio período, uma manhã. E ela consegue pôr no máximo 4 pacientes ali. Então, você precisa responder aqui, quantos pacientes você consegue atender no mês, né? Vamos supor que você consiga atender, sei lá, 5 pacientes por dia. 5 pacientes por dia é bastante, né? Você tem que... mas vamos falar, 5 pacientes por dia, você consegue, ó, 25 por semana. 25 pacientes por semana. E eu quero um pró-labore inicial, vou colocar 3.000 aqui, gente. E aí eu quero chamar atenção para uma coisa. Uma coisa é pró-labore, outra coisa é lucro. Então, eu quero que vocês comecem a olhar para vocês também como empresárias, né? Empresárias em formação aí. Porque o pró-labore seria o quanto, faça chuva, faça sol, você vai conseguir pegar ali de salário para você. Isso é pró-labore. Mas pode ser que em um determinado mês você tire isso daqui e ainda sobre lucro do quanto você trabalhou. E esse lucro, em algum momento, você pode fazer retirada também, tá certo? Que é aquilo que eu falei do fluxo de caixa, gestão, que a gente pode falar um pouquinho mais amanhã. Então, essas são as primeiras perguntas para a gente se responder. Eu quero saber, vocês sabem quanto vocês, né, têm de custo fixo, custo variável, qual pró-labore é desejado, quantos pacientes por mês vocês conseguem atender, ou por semana, né? Na verdade, aqui o melhor seria a gente colocar quantos pacientes por mês. Só para a conta ficar fácil, gente, eu vou colocar aqui, ó, 50 pacientes por mês, tá? Por exemplo. Sim? Para a gente olhar tudo isso daqui, o que a gente vai precisar começar a fazer depois de ter essas informações? A gente calcular quanto no mínimo eu preciso receber por cada um desses pacientes, né? Para eu conseguir ter o meu custo ali suprido, mais o meu pró-labore. E tudo que vier além daquilo vai ser meu lucro, certo? Vou ter que tirar os comentários aqui agora para abrir uma calculadora, porque qual é o ponto? Vamos ver se eu sei abrir calculadora nesse celular aqui. Qual que é o ponto? Ou vocês me ajudam a fazer a conta. Alguém aí abre a calculadora para mim. A gente, né, muitas vezes não tem esse olhar. A gente vai lá e chuta um preço e pronto, acabou.
Vamos fazer a conta, ó. Se eu consigo atender 40 pacientes no mês, vamos supor que eu atendo 40 não, 50. Vamos supor que eu atenda todos eles. Eu vou fazer então 50 pacientes vezes esse mais ou menos esse meu custo. Então essa parte aqui, ó, vai dar 2.500, é isso? 5 vezes 4, 20. Não, mentira, é 20, não é 25. Vai dar R$2.000. Então, eu tenho de custo, por exemplo, R$4.000 aqui. Mais os meus 3.000 de prolabore. Então, 4 de custo, mais os meus 3.000 de prolabore. Eu precisaria, no mês, 4, 5, 6, 7, ganhar pelo menos 7.000 se eu atendesse os 50 pacientes. Para conseguir tirar esse prolabore e suprir meus custos. E perceba, ficaria sem lucro aqui nesse caso. Ok? Vamos dividir 7.000 vezes 50? Quanto dá, gente? Quanto dá? 50... Eu não achei a calculadora aqui. Vamos lá, com paciência. Se alguém calcular aí... Vamos lá. 7.000 dividido por 50. Isso daqui, ó, daria pelo menos, no mínimo, eu deveria cobrar 140 por atendimento. No mínimo. Eu preciso cobrar esse mínimo? Primeira coisa que eu vou fazer. Opa, esse meu mínimo tá batendo com o do sindicato? Já não tá nesse caso, né? Nesse caso, a maior parte dos sindicatos está falando de 170 para mais. Então, eu pelo menos subiria no preço do sindicato. No mínimo, mínimo, mínimo. Mas qual é o ponto? Eu consegui pôr já, obrigada. O Rodrigo, eu falo minha equipe, gente, mas no caso é o marido que chegou aqui. Ele veio pra tentar pôr a calculadora pra mim, mas já foi. Não fiz nenhuma conta errada não, né? Vocês estão acompanhando aí. Qual que é o ponto? No mínimo, 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 eu preciso cobrar lá o preço do sindicato. Então eu sairia de 140 para 170. Mas eu, de fato, preciso cobrar o mínimo para cobrir os meus custos e para cobrir o quanto eu quero ter de salário? Claro que não, porque eu também quero que o meu consultório dê lucro. Essa palavra maravilhosa. Eu quero que eu... E assim, gente, consultório que eu falo, seja ele consultório físico, né, que você, enfim, trabalha ali, seja o seu consultório online, seja o seu consultório domiciliar, né, que você vai na casa das pessoas. Então, o mínimo, mínimo, mínimo que a gente fala é para que você não pague para trabalhar. Você conseguiu tirar o seu salário, o seu prolabore, você conseguiu pagar os seus custos, né? E, ok, qual que é o ponto? Como eu faço agora para conseguir começar a ter mais lucro? Como é que eu faço agora para conseguir aumentar a minha possibilidade de lucro? E aí que a gente volta lá naquela parte da percepção do valor. Por quê? Quanto melhor o meu atendimento, melhor o ambiente onde eu atendo o meu paciente, quanto mais experiência eu entrego, quanto mais ação eu consigo levar para eles colocarem em prática e chegarem no resultado, né? Se eu tenho uma ferramenta diferente, se eu tenho uma abordagem diferente, se eu tenho uma forma diferente para fazer, naturalmente eu posso... Lembra lá da percepção de valor? O meu preço que era 140, no mínimo, 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 ele pode aumentar para quanto eu desejar. Tá? Vou pôr aqui, por exemplo, 400. Cá, e como eu faço para saber se eu aumentei muito ou pouco? Como é que eu faço para ter essa ideia? E aí, o que eu quero te dizer sobre isso? É muito importante, primeiro, né? Você fazer uma verificação do que o teu atendimento de fato entrega. Você está entregando mais do mês? Não é uma consulta convencional? Não tem nenhum diferencial? Você, né? Como que está o seu investimento em estudos? Você está investindo em novidades para o seu atendimento? Está investindo em saber mais sobre a parte técnica para o seu atendimento? Essa é uma outra coisa para você considerar. O público que você atende é uma outra coisa, porque seu atendimento pode ser maravilhoso, maravilhoso. E aí, de repente, você quer cobrar lá R$400 para um público que não pode pagar esses R$400, que de repente, sei lá, ganha um salário mínimo. E aí, o preço para ele vai ser caro, a sua procura vai ser pequena. Então, qual é o público que você está buscando atingir na sua comunicação também, pensando nisso? Qual o bairro que a sua clínica está localizada, né? Quais os parceiros que você tem? Tudo isso vai ajudando a te dar base de quanto mais aumentar
o preço. E é engraçado, tem uma aluna, gente, ela já esteve aqui, né, a Manola. A Manola, ela trabalhava no CLT, ela ganhava entre R$2.000 e R$2.500. E ela estava tentando fazer os atendimentos, a coisa não estava dando muito certo, até que ela entrou na formação. E eu lembro, né, de acompanhar essa fase da Manola, que ela começou a ganhar de 7 a 8 mil no consultório. Então, imagina, lá no CLT dela, trabalhando muito mais horas, estava ganhando 2.500 e no consultório começou a ganhar de 7 a 8. Hoje ela já chegou, inclusive, em muito mais do que isso. E aí eu tava falando com ela a última vez, numa última conversa, eu falei, Flor, e aí, né, quando é que vai ser o reajuste do preço da tua consulta? E ela tava um pouco resistente, assim, de Carol, não vou aumentar o preço agora, não sei, né, será que vai ter, como se diz? Será que eu já não aumentei o suficiente até aqui? E essa é a mesma história que se repete com várias outras alunas. Eu lembro quando eu conversei isso com a Andrea Lins, né, que é lá de Floripa. Eu lembro quando eu conversei isso com a Débora, que é lá de Uberlândia, sobre a questão do aumento do preço da consulta. Aí eu falei pra elas assim, ó, o que de pior pode acontecer se de repente se aumentar o preço da consulta, né? O que pode acontecer de pior? Ah, ninguém marcar. Eu falei, então sobe. E aí depois a gente vê se faz alguma diferença. Inclusive, com a Débora foi exatamente isso. Eu falei pra ela quando eu tava lá na mentoria. Eu falei, então sobe, depois a gente vê. Ela subiu o preço, né? E aí, depois, logo depois da mentoria, ela já teve 2 pessoas que entraram em contato, ela falou o preço e as pessoas marcaram. Então, a gente também tem que ter isso, né, do momento de experiência. É claro, ter uma noção do que está acontecendo, então não estava fazendo um preço nem um pouco absurdo para a região, para a experiência que ela entregava. Ela estava conseguindo tirar de lá os custos dela, o Prolabore, e na hora que fez essa subida, as pessoas não viram grande diferença, porque a percepção de valor já estava alta. Então, você está cuidando da percepção de valor do teu atendimento? Eu acho que esse é um dos grandes pontos que precisam ficar claro pra gente, né? Porque poder cobrar mais também está envolvido com isso, com melhorar a percepção de valor. E o mínimo a se cobrar está envolvido com os seus custos, o quanto você quer tirar de Prolabore e quantos pacientes que você quer ter. A partir daqui, você pode ir fazendo conta, tá? Então, se eu cobrar, né, por exemplo, R$200 encher minha agenda, quanto de lucro a mais eu vou ter? Se for 300, quanto de lucro a mais eu vou ter? Porque aí também você consegue ter uma visão se você vai ter um ganho financeiro que está adequado com o teu desejo. É normal que eu converse às vezes com algumas colegas que elas falam assim, ai, Carol, eu quero ganhar 10 mil por mês. Aí eu falo, tá bom. Ah, quanto que você tá cobrando hoje? E quando elas falam quanto elas estão cobrando, me falam dos custos, do Prolabore que quer, né? E quantos pacientes, as coisas não batem. Então, se responder essas perguntas vai ser muito importante. Certo? Dúvidas sobre isso, Flores? Dúvidas sobre isso? Me conta. Me conta se vocês têm dúvidas sobre isso. Vocês já fizeram isso? Já tinham feito essas contas? Já tinham cuidado dessa parte? Porque essa é uma parte muito importante, né? Atender as crianças é maravilhoso. Gente, por mim, eu só sentava, né? E ficava ali com as crianças, pronto, acabou. Não pensava em mais nada que tenha a ver com o consultório. Porque a parte que a gente gosta, que a gente curte, eu tenho certeza que é o atendimento ali com o pequenininho. Mas eu sei também que existem outras partes a serem cuidadas no atendimento. Na verdade, na minha profissão, no atendimento, né? E ao saber que existem outras partes da minha profissão que precisam ser cuidadas, eu tenho que olhar com carinho pra isso. E aí, olhar pra isso aqui, né? Tirar um tempinho pra fazer essa parte que eu sei que é chata, que a gente não gosta, né? Eu sei como que é. Tirar um tempinho pra fazer um carinho em você também. É uma possibilidade de você, Nutri, cuidar do seu crescimento profissional. Porque quando eu falo pra vocês, né, ganhar bem, quanto é ganhar bem pra você? Quanto que você quer ganhar? Aí você coloca esse número, ok. Depois você tem que desenhar um plano, você tem que saber como que você vai chegar lá. E vocês querem que a gente fale desse plano amanhã? Eu posso falar sobre a planilha financeira que eu uso para fazer o meu plano do ano. Isso daqui é uma conta mais simplificada, né, de como você fazer o custo por consulta, tá bom? Custo por consulta. A Michelle perguntou, e sobre educação nutricional em escolas, quanto cobrar? Mi, você vai pensar a mesma coisa, né? Qualquer serviço é isso que você vai pensar. Então, quantas horas que você tem para entregar no serviço, qual o mínimo do seu sindicato, qual os custos, quantos que você consegue atender no mês, e a partir daí você vai trazer qual é o seu preço mínimo e dali para cima você pode cobrar o quanto você quiser, dependendo da experiência que você entrega, tá bom?
Então, não tem, nunca, quando vocês me perguntam assim, quanto eu cobro de uma oficina culinária, quanto eu cobro de uma consulta, quanto eu cobro de uma atividade de educação alimentar e nutricional, quanto eu cobro de um programa nutricional, eu não posso vir aqui e falar para vocês X dinheiros, porque eu não sei os contextos de vocês, entende? Eu não sei exatamente os custos que vocês têm, né? A margem de lucro que vocês desejam, isso tudo muda. É claro que eu posso falar mais ou menos quanto eu estou vendo as nutris cobrarem. Por exemplo, consulta eu vejo mais ou menos, a grande maioria, pelo menos que está cobrando um preço que eu acho que está ok, cobrando ali perto de 350 reais. Tem gente que cobra menos, tem gente que cobra mais? Tem. Mas eu acredito que um preço aqui, ele é um preço bem ok, bem tranquilo para se ter pro ano de 2022, né? Menos de 200 reais, jamais. Eu não acho que aí é o caso. Inclusive, tem uma história bem curiosa sobre isso, né? Às vezes a gente acha que cobrar menos vai fazer a gente ter mais paciente. E aí, eu tenho uma colega que ela começou a atender, ela tinha um consultório dela, ela atendia, ela já inclusive, né, estava, se eu não me engano, fazendo doutorado na época, professora reconhecida, e ela abriu o consultório dela para um estagiário fazer alguns atendimentos durante o estágio, e quando ele se formou, ela falou, eu não uso o consultório todos os dias, quer vir atender aqui? E ele começou a atender lá, e ela percebeu que ele estava ficando com a agenda mais cheia que a dela. E aí ela achou curioso o que estava acontecendo, né? E quando ela foi ver, o que acontecia? Ela foi falar com a secretária e a secretária falou assim, quando ligam eu falo que tem 2 nutricionistas, e aí geralmente eu falo o preço da sua consulta e falo o preço da consulta dele. E as pessoas falam, pode marcar com ele, porque imaginam que ele seja melhor, né? Por quê? Ele cobrava mais do que ela. Mesmo com menos experiência, mesmo com menos conhecimento. Imagina, o conhecimento dela era maior do que o dele, né? Ela inclusive tinha sido professora dele. Então perceba, né? Ele colocou inclusive essa percepção do valor. Cobrar uma consulta com um preço menor, às vezes também pode dar essa sensação. Poxa, por que ela cobra 100? Por que ela cobra 150, igual eu já vi gente cobrando? Será que é tão boa assim o atendimento dela? Então, às vezes a gente erra, né, escolhendo o porquê do preço. O porquê do preço é pelo menos para você conseguir, como eu disse, tirar o valor de prolabore que você quer, mas suprir os seus custos, né? E a partir dali você vai estudar quem é o seu público, quem são as pessoas e tudo mais. E aí, eu gosto sempre de calcular por tempo. Perguntaram assim, como que faz? Calcula por pessoa ou por tempo? Quando eu coloco aqui o número de pacientes, tá? É pensando no tempo que eu tenho disponível no mês. Então, quanto eu consigo fazer no mês? A mesma coisa, por exemplo, seria para a escolinha. Vamos supor que na escolinha você consegue fazer 8 horas por dia, né? E aí, então, se você for pegar aí contratos de 8 horas por dia, no máximo 5 escolinhas por semana. Então, eu faria o cálculo para 5 escolinhas. Depende da sua disponibilidade de... Ai, que vontade de espirrar. Depende da sua disponibilidade... Segurei, gente. Depende da sua disponibilidade de horários para aquele tipo de paciente ou para aquele tipo de cliente, tá bom? Inclusive, você pode fazer um mix disso, né? Entre os serviços. Lembra que teve uma live que eu falei dos diferentes serviços que a gente pode ter? A gente pode ter, dar uma palestra, fazer um workshop, que a gente pode ter atendimento individual, atendimento em grupo, que a gente pode ter consulta, educação alimentar e nutricional na escola, oficina culinária. Você consegue, inclusive, na hora que for calcular, pensar também com esses outros serviços. Aqui eu trouxe mais a perspectiva de você pensar no atendimento, tá certo? Sim, ficou claro? Todo mundo vai sair daqui para poder fazer os cálculos já e saber qual vai ser o mínimo a se cobrar. E todo mundo vai assistir o workshop para conseguir aumentar essa percepção de valor para poder cobrar mais? E sabe o que é a maravilha disso, gente? Quando a gente, né, tá falando aqui, o que eu tô pensando? Eu pensei o que seria o mais difícil, mais desafiador. Eu tenho 50 horários no mês para atender. Quero encher então com 50 pacientes. Mas sabe que a gente não precisa disso, né? A gente não precisa ter lá um monte de paciente novo, de primeira consulta, de primeiro atendimento todas as vezes. Muitas das minhas alunas, até porque é o que eu ensino lá dentro da formação, trabalham com programa nutricional. Então, elas têm um primeiro paciente que vem aqui numa primeira consulta, né? E volta mais 1, 2, 3, 4, 5,
6 vezes, por exemplo, com elas. Então elas sabem também que existe um programa nutricional aqui que vai custar, por exemplo, vamos supor que cada consulta sai R$200, 200 vezes 6, 1.200. Então, elas sabem também, né, sobre previsibilidade de entrada. E eu acho que é aí que mora o grande pulo do gato, pra gente não se sentir sufocada mês a mês, precisando de novos pacientes, precisando de ir atrás, né? Eu preciso desse paciente porque senão não tem um valor no final do mês. Quando você está trabalhando com os programas de atendimento, de acompanhamento, você sabe quanto que vai entrar daquela família, porque ela está em acompanhamento com você. Então, isso daqui eu acho que também é um ponto importante, a gente vai falar em alguma live, para que vocês não, enfim, de repente, não olhem para isso. E isso daqui é uma das coisas que eu vejo que melhoram a remuneração dos nutricionistas, a remuneração mensal. A Carla falou que já está fazendo os cálculos, arrasou. Gratidão. Mulherada, é isso. Se teve alguma dúvida que ficou pra cima, pode mandar aqui, porque o celular eu não estava conseguindo acompanhar em tempo real os comentários. Depois vocês me contam lá no direct, quero saber sobre os cálculos de vocês, sobre como que ficou. Lembrando que a gente vai ter o workshop Descomplicando Atendimento Infantil, começando na segunda-feira, a primeira aula vai ao ar. Se inscreva, convida as suas amigas nutris para irem lá também, né? Quando uma nutri floresce, várias outras florescem. Então, o fato de a gente estar todo mundo junto, no mesmo barco, fortalecendo a profissão, faz com que todas nós, de bracinhos juntos, podemos, né, cobrar mais, todas nós podemos chegar no patamar de reconhecimento maior. Acredito que é isso. Se ficou depois alguma dúvida que eu não vi, tá bom? Vocês me mandam uma mensagem lá no direct. Beijinho no coração de todo mundo. Bom final de semana. Amanhã vamos falar sobre a parte de, então, como pensar o fluxo, né, do seu mês, tá certo? E vamos falar também sobre como fazer cardápio qualitativo na hora da consulta. Te aguardo amanhã. Tchau, tchau.